E aí, beleza? Bora para mais um pouco de leitura do Um Coração Igual ao de Jesus. Capítulo 3. Deixa eu caçar aqui. Vai ser tudo no improviso mesmo, para variar. Capítulo 3 é o seguinte: ouvindo a música de Deus. Esse aqui é rapidinho, então vamos matar ele de uma vez. Fala a respeito de um coração ouvinte, certo? Deixa eu me arrumar melhor para poder ler. Diz o seguinte, ouvindo a música de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mais de uma vez Jesus disse essas palavras, 8 vezes no Evangelho e 8 vezes no livro do Apocalipse. Somos lembrados que não é suficiente apenas ter ouvidos, é necessário usá-los. Em uma de suas parábolas, Jesus comparou nossos ouvidos com o solo. Ele comentou sobre um semeador que espalhava sementes, na simbologia da palavra, em 4 tipos de solo diferente, simbologia para nossos ouvidos. Alguns de nossos ouvidos são como chão batido, não recebem bem as sementes. Outros têm ouvidos como terrenos pedregosos. Ouvimos a palavra, mas não permitimos que ela crie raízes. Ainda há outros que têm ouvidos semelhantes a uma erva daninha, crescido demais, muito espinhoso, com muita competição para que a semente tenha alguma chance. E então existem aqueles que têm ouvidos que ouvem, bem cultivados, discriminados e prontos para ouvir a voz de Deus. Por favor, note que nos 4 casos a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que difere não é a mensagem ou o mensageiro, é o ouvinte. E se a relação na história é significativa, 3/4 do mundo não está ouvindo a voz de Deus. E eu acho que ainda é pouco, 3/4. Seja por corações duros, vidas superficiais ou mentes ansiosas, 75% de nós estão perdendo a mensagem. Não é que não temos ouvidos, é que não os usamos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Em quanto tempo se passou desde que você checou a sua audição? Quando Deus joga uma semente, qual o resultado? Permita-me levantar uma questão ou duas para testar o quão bem você ouve a voz de Deus. E aqui a gente acaba com esse primeiro momento de leitura do capítulo 3, falando sobre um coração ouvinte. É importante nós termos um coração ensinável, um coração que está aberto, não somente à palavra de Deus, mas aos nossos semelhantes, aqueles que, porventura, querem o nosso bem. E mesmo que muitas vezes nós não consigamos entender muito bem isso, é interessante ouvir. E a palavra mesmo diz, ouça tudo, pode provar de tudo, ouvir a todo mundo, mas só retém o que é bom, só retém o que é interessante para você. E de fato a gente já faz essa seleção natural das coisas, Nós normalmente guardamos e ouvimos o que nós queremos, o que nos interessa. O que é importante agora é identificarmos o que realmente importa, Não apenas o que interessa, mas o que é importante. E aí começar a tornar o importante interessante, começar a tornar o importante de fato relevante, não deixar ele de lado. E a voz de Deus é importante, é relevante. E precisamos torná-la interessante também aos nossos ouvidos, tá? Porque de fato ela é. No primeiro momento parece meio chato, parece meio religioso, mas não é. Existe um abismo entre a religiosidade e o que Jesus veio fazer. Jesus não fundou religião nenhuma, Jesus era judeu. Assim como Maria não fundou o catolicismo, Jesus não fundou o cristianismo, por assim dizer, ou as demais congregações aí que se denominam protestantes e por aí vai. Todos eram judeus,
né? Jesus, Maria e todos os demais daquela época. E os homens criaram esses pequenos clubes para se reunir e falar a respeito de Jesus, a respeito de Maria, ou seja lá quem for que eles adoram. E isso acabou se tornando algo, né, para se competir, para gerar uma inimizade, infelizmente. Né? Jesus de fato veio para unir, para abraçar todos, para mostrar que todos somos iguais perante a Deus, né? Todos somos filhos amados dele. E a religião e a religiosidade, principalmente, acabaram nos afastando uns dos outros e muitas vezes até mesmo de Deus. Então, cuidado com a religião, né? Vamos escutar um pouco menos a religião, um pouco menos essas crenças, esses dogmas que foram criados pelo homem, por pessoas que muitas vezes nem sensibilidade têm para ouvir a Deus. E vamos de fato ouvir ao nosso Senhor. Vamos ouvir a Jesus e ler a palavra, porque lá consta realmente aquilo que ele deixou como ensinamento e é o que nós devemos seguir. Né? A Bíblia em si, isso aqui não é a Bíblia, né? Mas a Bíblia em si não é um livro religioso. Tá? A Bíblia em si, eu tenho ela como um manual de vida, eu tenho ela como um livro onde existem palavras de homens, sim, mas lá contém a palavra de Deus que é viva e ela se renova a cada dia. Isso é muito louco, né? Inexplicável. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia, fica aqui a minha dica. Eu gosto muito de ler outros títulos também, mas a Bíblia ela é algo à parte, né? É algo além assim de livros que homens escrevem, porque a Bíblia foi escrita por homens, sim, sem dúvida. Porém lá consta a palavra escrita de Deus, né? Alguém tinha que escrever. Jesus não escreveu uma letra, uma palavra, uma frase, não escreveu nada. Mas ele deixou os ensinamentos e as pessoas que conviveram com ele e ouviram esses ensinamentos, escreveram, e já existe há mais de 2000 anos. Então, se aquilo lá é uma mentira muito bem feita, muito bem desenvolvida, porque para sustentar uma mentira por mais de 2000 anos tem que ser a mentira perfeita, né? Isso, se você acredita que é uma mentira, eu não acredito. Eu acredito que é uma verdade, é a única verdade. A verdade, assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a única verdade que existe para mim de fato. As demais são verdades de pontos de vista individuais, certo? Eu tenho a minha e você tem a sua. Agora, a verdade de Jesus para mim é inquestionável, certo? Uma boa noite, fique com Deus e até a próxima.